do sol, temos que receber a chuva. Antes de podermos ter a luz, temos de ter a noite. Antes que possamos ter o certo, eles tiveram de fazer o errado, você nunca saberia o que é errado. Mas, a fim de conquistar e vencer a maior batalha que já foi ganha, um saiu da glória muitos anos atrás, e ele não tomou sobre si a forma de anjo. Ele não veio como uma pessoa importante, mas ele ia provar que não se requer mosquetes e balas e bombas atômicas para ganhar uma guerra. He clothed himself in humility like a little baby and was born in a manger. Ele se vestiu de humildade como um bebezinho e nasceu numa manjedoura. Não havia sequer um lugar para seu nascimento quando ele veio. Quero que vejam os diferentes materiais de guerra, o que ele usou. Agora, a raça de Adão estava toda em cativeiro. Lá estavam eles, sem esperança, sem Deus, sem oportunidade, sem misericórdia, sem nada que pudesse ajudá-los. Os grandes inimigos das regiões inferiores dos perdidos os tinham encerrado na escuridão. Não havia saída, não havia ninguém que pudesse ajudar. Nada poderia ser feito. Parecia uma perda total e completa. Mas nosso herói, que desceu dos portais da glória, humilhando-se, porque não havia nenhum homem na terra que pudesse fazer o trabalho. Estavam todos, mundanamente falando, no mesmo barco. Todos nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e nenhum de nós podia ajudar um ao outro. Estávamos desamparados, derrotados, caos por todo lado, todos desunidos. Não podíamos guardar leis e cerimônias, descobrindo as fraquezas e assim por diante. Não podíamos fazê-lo. E parecia que toda a raça humana havia sido devastada. E então ele veio, ele desceu, porque ele era no princípio, diz aqui. Ele era a palavra. Ele era o Logos que saiu de Deus. E o Logos, no princípio, era a palavra. E ele se tornou a palavra. Então, quando ele subiu naquele dia glorioso da Páscoa, ele se tornou não só a palavra, mas tornou-se o sumo sacerdote da sua própria palavra. Oh, que coisa gloriosa, irmão Neville. Apenas pensem. Ele não é apenas a palavra, mas o sumo sacerdote da sua própria palavra. Como poderíamos duvidar disso? Como poderíamos chegar até ele e não crer que recebemos o que pedimos? Pois ele é a palavra, é o intercessor da palavra. O Logos tornou-se palavra, e a palavra feita carne. E a mesma carne, que era a palavra, recebida na glória, e agora é o sumo sacerdote fazendo intercessão por si mesmo, para a sua palavra. É disso que se necessita. Esse é o material que a igreja tem. Que arma! Nunca houve uma como ela. Ele era a palavra. E quando veio, ele nasceu numa manjedoura. Ele veio para usar a arma do A-M-O-R, amor, para conquistar o mundo. Não com balas de exército, não com metralhadoras e tanques,
But he come in a different manner. Mas ele veio de maneira diferente. Ele veio na forma de amor. He was Ele God era o love. amor de Deus. One time as a little boy, I used to think that Christ Certa loved me. vez, quando bem jovem, eu pensava que Cristo me amava e Deus me odiava. Porque Cristo morreu por mim, mas Deus tinha algo contra mim. Mas fui descobrir que Cristo é o próprio coração de Deus. God so loved the world. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Now he comes first to Agora, ele veio primeiro para conquistar. E o que o diabo tinha posto no mundo era o ódio. E ele veio para conquistar o ódio. Quando ganhamos nossas batalhas, assim por diante, nas batalhas do mundo, isso sempre deixa continuamente um ódio. Porque batalhas desse tipo são do inimigo. Mas Cristo veio com amor para conquistar o ódio, para amar aqueles que eram indignos de se amar. Ele veio com uma arma diferente. E ele se humilhou, fez-se um pouco menor do que os anjos, para sofrer a morte e dar exemplo. E quando esteve aqui na terra, ele caminhou entre os homens. Ele deu prova de suas armas de guerra quando curou os enfermos, quando pegou 5 pãezinhos e 2 pedaços de peixe e alimentou 5.000 pessoas. Ele provou que tinha o poder sobre todas as bombas atômicas que havia. Ele não só fez crescer peixe, mas crescer peixe cozido. Ele não só fez crescer trigo naqueles pães, mas crescer trigo cozido naqueles pães. Isso mostrou que ele era aquele grande e poderoso conquistador. Ele não só tirou a água do poço, como também transformou em vinho aquela água do poço. Ele provou que tinha poder para conquistar. E ele amou, e sua arma foi o amor. Agora, observem. Então, quando ele fez isso, quando ficou um dia ao lado do túmulo de Lázaro, e lá estava um homem morto e sepultado há 4 dias, até mesmo os que estavam perto disseram, já cheira mal. Seu nariz tinha afundado, os vermes da pele rastejavam pelo meio dele. E Jesus pôs-se lá como poderoso conquistador, quando disse a Marta e Maria, quando estava lá, não te hei dito que, se tão somente pudesses crer, verias a glória de Deus? Ele tinha acabado de dizer, quando disseram, nosso irmão está morto, e assim por diante. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Não te hei acabado de dizer que aquele eterno e bendito poder repousa em mim? Ele não fez somente uma declaração, ele foi capaz de realizar tudo o que disse. Pois ele era o poderoso conquistador, habitando nele, retendo, velado com carne humana, um homem. Mas ali dentro não habitava nenhum outro, senão o Deus Todo-Poderoso, o grande e poderoso. Ele podia recriar, ele podia criar coisas novas, ele podia falar, e o que ele disse seria dado naquele segundo. Mas ele se humilhou, ele permaneceu humilde. Ele queria dar exemplo, ele queria ser o tipo certo de conquistador, e foi. Agora, ele próprio provou ser.
Como tenho frequentemente dito em minhas reuniões, talvez isto testificasse esta manhã neste grupo de pessoas, nesta bela manhã da Páscoa. Uma senhora pertencente a certa igreja que não crê em aceitar o sangue do Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ela me disse que o homem era apenas um profeta, um homem maravilhoso, e eu o tornava divindade. Eu disse, ele era a divindade, ele era Deus. Ela disse, o Senhor tenta torná-lo grande demais. Eu disse, não há palavras que poderiam expressar a grandeza dele. A língua humana nunca encontrou a expressão. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Jesus, Jesus, te amo. Jesus, Jesus, te amo. Jesus, Jesus, te amo. Jesus, Jesus, meu rei, oh Jesus, 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 te amo. Jesus, Jesus, te amo. Jesus, 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 te amo. Jesus, Jesus, meu rei, oh Jesus, 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 te amo. Jesus, 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 te amo. Oh Jesus, 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 te amo. Jesus, Jesus, meu rei. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta manhã pelo grande privilégio que nós recebemos de ti, Senhor, de estar novamente na tua casa. O Senhor manifestou o teu amor grandioso. O Senhor nos perdoou dos nossos pecados na cruz do Calvário. O Senhor nos deu vida eterna. É por isso, esta manhã, que nós estamos na tua casa para te agradecer, Senhor. Oh Pai eterno, te pedimos, Senhor, como as nossas cabeças se inclinaram diante de ti, Senhor, te pedimos, Pai, para nos perdoar. Te pedimos, Jesus, para aplicar o teu sangue nos nossos corações e tirar todas as manchas, Senhor. Esta manhã queremos, Senhor Jesus, receber uma bênção, uma porção da palavra que o Senhor preparou para nós, Senhor. Oh, vem, Jesus.
Fica conosco, Senhor, e fala conosco esta manhã, porque a tua palavra que nós precisamos, Senhor, neste momento. Nos abençoe, Senhor. Abençoe a tua palavra. Abençoe todo mundo que está conectado, Senhor. Deixamos o culto desta manhã nas tuas mãos. Te pedimos para começar conosco e terminar conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Mateus. No livro do Mateus, capítulo 27. Mateus 27. Vamos começar no versículo 32. Vamos descer até 57. E quando saí, encontrar um homem sireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartia as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartira entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardava ali, e por cima da sua cabeça o era escrita a sua acusação, e este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destruís os templos e em 3 dias o reedificaste, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os princípios dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque diz: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também no rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus, ela em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, dizia:
E esta chama por Elias. E algo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa e vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entrego o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto embaixo, e tremeu a terra, e feneram-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saíam dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade de Santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguindo Jesus desde a Galileia, para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Que Deus abençoe a sua palavra. Podemos sentar. Bem, esta manhã vamos falar sobre aquele dia no Calvário, seja lá o Calvário. Esta pregação, o nosso profeta, o irmão Branham, pregou no dia 26 de setembro de 1960. Aquele dia no Calvário. No próximo domingo é Páscoa, domingo vitorioso, grande festa. Páscoa, dia que nós celebramos não somente a morte, mas a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O dia que nós recebemos uma grande vitória. É o dia que começou a nossa história como cristão aqui na terra. Um dia grandioso, um dia valoroso, um dia que não podemos comparar aos outros dias. Bem, aquele dia no Calvário. Vamos meditar um pouquinho por alguns
alguns minutos esta pregação. No parágrafo 24, agora falando nesta manhã, nós gostaríamos de chamar a sua atenção ao tema que escolhi para falar aquele dia no Calvário. O profeta diz, antes de começar a pregação, que eu estou querendo chamar a atenção sua, chamando a atenção de cada pessoa. Enquanto que nós queremos falar sobre este tema que escolhi aquele dia no Calvário. E isto parece estar um pouquinho fora de estação. Isto deveria ser na sexta-feira da Paixão, como nós o domingo, quando falamos aquele dia do Calvário. Pode ser fora da estação, porque hoje é domingo. Deveria ser na sexta-feira. Na sexta-feira santa, o dia que Jesus foi condenado. É o dia que deveremos falar sobre o Calvário. Pode aparecer fora de estação. Isto deveria ser na sexta-feira da Paixão. O Calvário deve ser lembrando todos os dias. Primeiramente, ou a primeira coisa, o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Não somente na sexta-feira que Jesus foi condenado, que podemos pensar no Calvário ou falar da morte do nosso Senhor Jesus. Mas o Calvário deveria ser, o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Todos os dias. Porque a coisa que passou na cruz é uma grande história da humanidade. Devemos, lembrando do Calvário todos os dias. Todos os momentos, todas as horas da nossa vida aqui na terra, devemos lembrar do Calvário. Se você tem vida eterna esta manhã, se você tem o perdão do pecado, graças ao Calvário. O que você é esta manhã é o fruto do Calvário. Se as nossas vidas foram mudadas naquele dia, porque havia alguém que morreu na cruz do Calvário. O Calvário deve ser lembrado todos os dias. Nós temos ouvido muito ao respeito disso. Mesmo os pagãos falam do Calvário. Todo mundo fala do Calvário. A humanidade fala do Calvário.
Nós temos ouvido muito ao respeito disso. Lemos muito sobre isso. Pregadores têm falado sobre isso desde o princípio do tempo. Cantores têm cantado sobre isso através das eras. Profetas predizeram isto 4.000 anos antes disso acontecer. E os profetas deste dia apontam de volta quando isto aconteceu. É um dia muito importante. O dia que Jesus Cristo tomou a sua cruz e subiu no Monte do Calvário. É um dia muito importante. Um dia que ultrapassa tudo os outros dias. Não era qualquer dia, mas um dia muito importante. É por isso que devemos lembrar do Calvário. É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. Estou no parágrafo 25. Oh, Senhor, aquele dia no Calvário é um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isto é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isto significa para nós. Como este dia é tão importante para a raça humana, o Calvário, o profeta diz que eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isso significa para nós. Não somente de falar, não somente de ouvir pregar, não somente de ler na Bíblia como Jesus morreu na cruz, mas devemos voltar, devemos pensar e devemos examinar e depois vamos tirar a conclusão. O Calvário, o que significa para mim? O Calvário, o que significa para você? O Calvário, o que significa para nós? O Calvário, o que significa este grande dia? O que significa? Qual é a importância do Calvário para a humanidade? Foi um dia fora comum. Foi um dia de tristeza. Um dia de choro. Quando Jesus ficou condenado, levaram ele diante do Pilato, do Herodes, dos sacerdotes, dos fariseus. Ninguém ficou alegre. A igreja ficou em pânico, entrou em pânico, triste.
O povo que recebe uma vez a cura. O povo que comeu um dia o pão e o peixe, o mesmo povo começou a castigar Jesus. Um dia tenebroso. Jesus ficou lá condenado. Ninguém falava mais bem dele. Todo mundo que passava naquele lugar criticava, zombava de Jesus. Os fariseus, os sacerdotes, e o povo dizia: eu duvido que você é o Filho de Deus. Se realmente você é o Filho de Deus, desce da cruz, desça! É você que falava que vai destruir o templo e reconstruir esse templo em 13 dias. Pode descer da cruz. E nós teremos fé em ti. E nós vamos crer em ti. Se realmente você é o Filho de Deus. Foi o diabo que zombava. O diabo na vida das pessoas. O diabo animava a vida do todo mundo que estava ali. Até o ponto de tirar toda a roupa. Jesus ficou sem roupa. Nem cueca, tiraram tudo. E a natureza entrou em pânico. A natureza entrou em choque. E o sol parou de dar a clareza. O sol parou. A escuridão entrou para cobrir o Senhor. Para cobrir nudez do nosso Senhor. Foi um dia triste. Foi um dia triste. Ninguém suportou o choque da morte do Senhor. Das 6 até as 9. Escuridão. Nós devemos lembrar deste grande dia. Você como indivíduo, você como cristão, tem que lembrar, tem que examinar o que significa este dia para você. Se a coisa que passou na cruz naquele dia não significou nada para as outras pessoas, mas tem que significar algo na sua vida, algo na minha vida, algo nas nossas vidas. Devemos examinar por que Jesus foi maltratado. Porque ele aceitou de morrer na cruz. Porque ele aceitou. Devemos examinar. Devemos examinar. Verificar. E tirar a lição, tirar a conclusão. O que significa? Por que foi assim? Por que
tenho certeza que nesta hora tarde, em que estamos vivendo, estamos procurando por causa a importância de Deus que sabemos e tudo que podemos descobrir. Estamos aqui para aprendermos disto, para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito para nós. E veremos o que Ele prometeu fazer para nós. Como estamos aqui esta manhã, queremos aprender e queremos descobrir este dia, o que significa para nós. O que Deus tem feito para nós. O que Ele prometeu fazer para nós. É o que nós devemos fazer para Ele. E é para isso que vimos a igreja. Estamos aqui para aprender, para descobrir. O que passou naquele dia no Calvário? O que o Calvário fez para nós? O que Deus prometeu fazer para a gente? E o que devemos fazer para este grande Deus? No parágrafo 26. É por isso que o pregador prega. É por isso que ele estuda e medita nas Escrituras e procura a inspiração para que ele é o servo público do povo de Deus. E ele está tentando encontrar algo que fará, que Deus teria que dizer para o seu povo, algo que os ajudaria. Talvez isso os condenaria em seus pecados, mas isso seria uma ajuda para levantá-los, para que ele possa abandonar seus pecados e então se levantar para servir ao Senhor. E os ministros devem procurar por essas coisas. É por isso que os pregadores continuam pregando, procurando inspiração, meditando a palavra, procurando o que Deus vai colocar no meu coração para levar ao povo de Deus. Às vezes, a maneira que Deus vai falar, a maneira que o Espírito Santo vai usar o seu servo, talvez uma maneira que vai condenar o seu coração. Uma maneira que vai te levar para você deixar o pecado, para você se libertar, para você se livrar. E, no final, para começar a servir o Senhor. Se este dia é tão importante, no parágrafo 27, um dos maiores dias, vamos olhar em 3 coisas diferentes que aquilo significa para nós. Esta manhã, vamos olhar em 3 coisas diferentes que aquilo significa para nós. Nós poderíamos tomar centenas coisas. Poderíamos tirar 1000 coisas desse dia. Mas o profeta simplificou só em 3 o resumo das 3 coisas que está, o que passou neste grande dia. As 3 coisas. 3 coisas diferentes que significa para nós.
Mas nesta manhã eu simplesmente escolhi 3 diferentes coisas principais que nós queremos olhar para os próximos poucos momentos, o que o Calvário significa para nós. E eu oro para que isto condene cada pecador que está presente, que isto faça cada santo se ajoelhar, que isso faça com que cada pessoa enferma levante a sua face para Deus e saia curada. Cada pecador salvo, que cada apostata volte e esteja envergonhado de si mesmo, e cada santo regozije e tome nova esperança e nova esperança. Uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós e o mundo ele encerra o assunto do pecado para sempre. O Calvário encerra o assunto do pecado para sempre. Le calvaire met fin au sujet de nos péchés. C'est le jour que le Seigneur a mis fin à nos péchés. Cela ne signifie pas que nous n'allons plus commettre des erreurs. Non, nous en commettrons autant. Mais le jour que Jésus-Christ a pris cet engagement, a pris cette grande responsabilité, la charge de mourir sur la croix, c'est ce jour-là qu'il a mis fin au péché. Péché de nos vies. C'est ce jour-là où il a supprimé notre avance dans le chemin de l'enfer. Ele encerra o assunto do pecado para sempre. O homem foi encontrado culpado do pecado. E o pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande, até ao ponto que não havia ninguém para poderia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isso desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-lo. Então ele pode fazê-lo, ele mesmo, Jesus Cristo. Isaías 53. Verdadeiramente, ele levou os nossos pecados. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Esta manhã vamos examinar, vamos olhar e examinar este grande dia que significa. O que significa Calvário? O que significa para mim? O que ele fez para mim? Foi o dia que Jesus encerrou o processo dos nossos pecados. Foi o dia que ele pagou o preço. Como a humanidade ficou condenada, nenhum tinha
capacidade de pagar o preço dos nossos pecados. Porque a exigência do pagamento não era o dinheiro, o ouro ou prata, mas a única exigência tem que ser o sangue puro, o sangue inocente. E ninguém foi puro, ninguém foi digno para pagar esta grande dívida. Mas se Jesus, o Cordeiro de Deus, o inocente, nele não tem nada de condenação. Na vida passada, ou no presente, ou no futuro, ele é inocente, o sangue puro. E ele tomou os nossos pecados, verteu o seu sangue, pagou o preço. Foi o dia que Jesus nos libertou. Foi o dia que Jesus me libertou. Foi o dia que Jesus te salvou. Foi o dia que Jesus nos salvou. Como cantamos, queremos ju, Jesus, me péché, et lá na vigia, e friando nela, dia feliz, quando é Jesus me satisfaz. Dia feliz. Devemos pensar esta manhã. O que significa? O que significa o Calvário para mim? O que significa Calvário para você? Não é todo mundo que dá importância neste dia. Não é todo mundo. Mas uma pessoa que andava sem esperança, uma pessoa que andava desesperada, de repente alguém saiu. De nada, alguém cruza o seu caminho. E ele te diz, eu posso te ajudar. Todo mundo pode zombar dessa pessoa, mas você não pode, não vai conseguir zombar, não vai conseguir esquecer do grande trabalho que esta pessoa fez para você. As pessoas podem negar, pode zombar, mas você não vai conseguir zombar do teu Senhor. Você não vai conseguir esquecer aquilo que ele fez, aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele fará para você. Você não vai conseguir, nem um pouquinho, não vai conseguir esquecer. Tu seras toujours reconnaissant de ton Seigneur Jésus. Tu seras reconnaissant de cette personne qui a tant souffert, c'est la croix du calvaire. De cette personne qui a tant souffert pour toi, qui a payé le prix au double de tes péchés. Tu te souviendras toujours de ce Seigneur, tu te souviendras toujours du calvaire. Agora, a pena do pecado era a morte. Todos nós nascemos em pecado, formados em iniquidades e viemos a este mundo falando mentira. Portanto, não haveria nenhum de nós que fosse digno. Não se podia encontrar na terra
um que fosse digno. O pecado não começou na terra, mas o pecado começou ali no céu. Ah, Jesus. É quando que você pensava que eu estou perdido. É quando que eu pensava que eu estou perdido. De repente, o bondoso, o amigo fiel, o bondoso amigo Jesus, saiu do teu caminho. Saiu do teu caminho. Como conto sempre, aquela visão. Passou muito tempo, acho que em 2008, 2007. Sonhando. Um grupo das pessoas, uma multidão, levava um inocente, um jovem inocente. Esse jovem não tinha força para se defender. Inocente. E todo mundo empurrava ele. Empurrava. Ele andava. Empurrava. Ele estava bem cansado. Empurrava. Todo mundo falava. Mas esse jovem, eu não ouvi barulho. Saiu lá na estrada para ver o que está acontecendo. E de repente, quando eu ouvi este jovem, o moço, o jovem, eu falei, não, esse é o meu amigo. Esse é o meu amigo brasileiro. Vocês não podem maltratar o meu amigo. Sem saber o nome do amigo. A primeira vez de ver o jovem, a primeira vez de ver esse jovem inocente. Mas quando os meus olhos cruzaram com ele, eu falei que não, é o meu amigo brasileiro. Vocês não podem maltratar ele. Para defender o meu amigo, entrei no quintal, fui lá atrás da casa e fui buscar uma metade de barrote. Metade do ferro 16. Uma metade do ferro, barrote, ferro 16. Voltei, saí depressa na estrada. Falei que não, vocês não podem maltratar o meu amigo. Vocês não podem. Eu fiquei furioso com a minha metade do ferro 16. Eu queria vingar. De repente, o amigo olhou para mim e ele me chamou pelo meu nome. Ele me chamou. Eu não sabia o nome do meu amigo. Era um inocente. A coisa que eu falava naquela visão, vocês não podem maltratar o meu amigo brasileiro. Vocês não podem. O amigo olhou para mim, o jovem olhou para mim e ele me chamou pelo meu nome. Ele me chamou Joel. Se eu estou sofrendo, porque estou levando os teus pecados. E naquela visão eu falei, eu, Senhor Jesus, você é o Senhor Jesus. De repente, tudo parou. Saiu na visão, saiu no sono e comecei a chorar. Comecei a chorar. Comecei a chorar. Eu acho que 1h de madrugada até 7 horas de madrugada. Ajoelhado no meu quarto, chorando. Chorando. Ah, meu amigo. Ele me chamou pelo meu nome.
Ele me falou que se eu estou sofrendo, porque estou levando os teus pecados. Eu falei, repliquei, você é o Senhor Jesus? De repente, saiu na visão. Uma grande tristeza entrou no meu coração. Grande dor entrou no meu coração. Vendo o inocente sofrendo. O inocente. Multidão, uma multidão das pessoas. Eu não posso contar o número, porque havia multidão. Multidão das pessoas. Empurrava multidão contra um inocente. Mas o inocente não falava nada. O inocente não falava nada. Todo mundo empurrava, falava mal. E eu, para defender o meu amigo, fui pegar o ferro. Para defender, entrar em defesa do meu amigo. Meu amigo me chamou pelo meu nome, dizendo que estou levando os teus pecados. E aí veio a interpretação. Canção que nós cantamos. A Futinhongo, Gabomo Inanga, Golgota, Masumu ele me sabe. Jesus pagou de vida da minha vida. Golgota, meus pecados perdoou. Carregando meus pecados e levou lá na cruz. Meu Jesus me mostrou o seu amor ensinado. Doente eu fui, curado já estou. Golgota, meus pecados perdoou. E aí começou a história desta canção, a Futinhongo. E aí começou a história. Se eu estou sofrendo, porque estou levando teus pecados. Jesus não está carregando somente os meus pecados, mas Ele está carregando também os teus pecados. O pecado da humanidade. Carregando o pecado nosso. Carregando os nossos erros. Carregando as nossas culpas. E para ter a paz, o castigo que te dá paz hoje, o castigo que te deu a cura, o castigo que te deu a vida eterna caiu sobre ele. Devemos pensar e examinar, lembrar deste grande dia. Vamos ficar de olho. O grande escultor fez com a madeira Jesus Cristo na cruz, alguém levando a cruz. Mas o sofrimento não podemos comparar. Podemos fazer filme
da morte do Senhor, mas o sofrimento que caiu sobre ele, ninguém pode sofrer como Jesus. Ninguém pode. O sofrimento do Filho não podemos comparar com o sofrimento real da cruz. Foi o grande dia. Vamos pensar neste grande. Achou as letras? Vamos tentar. Passa aqui à frente, vamos tentar de cantar. É uma canção que está em espanhol, mas as letras foi traduzida em português. Vamos tentar de cantar. Com Jesus ali crucificado, eu vou passar na beira crucial, naquela obra do Calvário, mas o homem foi aos pés daquela cruz, algemado, olhando para Jesus, nas suas lágrimas não pode conter, porque esta é a forma de olhá-lo. Senhor, quero meu dia no Calvário, morrer ali a esta vida de pecado, não levantar-me até que eu possa dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, quero meu dia no Calvário, morrer ali a esta vida de pecado, não levantar-me até que eu possa dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O maior evento para a humanidade foi aquele grande dia no Calvário. Você foi o próprio Deus, foi Ele que desceu e a morrer pagou o preço do pecado. Não havia ninguém para o seu lugar. Fomos tirados da glória celestial, porém um caminho Ele proveu, e por seu sangue agora podemos regressar. Senhor, quero meu dia no Calvário, morrer ali a esta vida de pecado,
levantar-me até que eu possa dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele dia no Calvário, ninguém tinha capacidade de pagar o preço. A exigência era o preço do sangue do inocente. Mas isso tudo caiu sobre Jesus. Ele desceu da glória, tomou os nossos lugares. E devemos pensar do Calvário. Sempre o Cordeiro vai te levar no Calvário. O Espírito Santo te leva no Calvário para você ser também crucificado, para você morrer, para você ser sepultado e ressuscitar, e dizendo que não sou eu que vivo, mas Cristo vivendo em mim. Cada vez Jesus nos leva ao Calvário. O Calvário é um grande dia glorioso para nós. O Calvário significa algo mais importante da nossa vida. Em quem somos? Me graça do Senhor. E feliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele achou. Mais uma vez sobre migração. Sublime graça do Senhor. Infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele achou. Vamos orar, Deus. Pai Celestial, ouvimos Tua palavra, Senhor. Não somos dignos diante de Ti, Senhor Jesus. Esta manhã nós te pedimos, Senhor, para nos levar também no Calvário para ser crucificado. Queremos morrer junto na cruz do Calvário. Sacrificar as nossas maneiras de viver. Sacrificar as nossas vidas. Sacrificar os nossos comportamentos. Queremos ser crucificados na cruz, Senhor. Sepultado.
e ressuscitar, para nascer, para ser uma nova criatura em Cristo. Oh, Senhor. O Senhor sofreu tanto. Levou as marcas do prego no teu corpo. O castigo que nos deu a paz, que nos deu cura, que nos deu vida eterna, o castigo dos nossos pecados caiu sobre tu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para lembrar do Calvário todos os dias. Para não esquecer a importância do Calvário, a importância da tua morte na cruz. Ser misericordioso para conosco esta manhã. Nós não merecemos. Não merecemos, Senhor. Tudo que o Senhor fez para nós na cruz, ninguém merece esta manhã. Mas foi a prova do teu amor, Senhor. Prova do teu amor. Oh, Jesus. Nos ajude esta manhã para amar a tua palavra, viver a tua palavra, para ser transformado, ser como tu, Senhor. Nós entregamos na tua mão. Chegamos ao fim do nosso culto. Te pedimos para nos levar em toda a segurança. Abençoe as nossas vidas. Senhor Jesus, te pedimos as mesmas bênçãos para todos que estão conectados. Deixamos a semana que nós vamos começar. Deixa que possamos refletir, pensar neste grande dia do Calvário. Não somente na Sexta-feira Santa, mas todo dia da nossa vida, que possamos pensar no evento que passou no Calvário. Oh, Jesus, leva a cada um de nós para ser crucificado. Abençoe as ofertas. Abençoe as nossas vidas. Fraco que nós somos, Senhor, te pedimos para nos fortalecer, para nós conseguir chegar até ao fim da nossa jornada. Salva os perdidos. Salva os pecadores. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos. Esconde-nos embaixo do teu sangue. No nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao fim do nosso culto. Vamos nos ofertar. Deus querendo, até domingo